Série especial Prado 130 anos. Histórias emocionantes e grandes personagens que ajudaram a construir o nosso município. Um verdadeiro resgate da memória, da cultura e do desenvolvimento de Prado. Existe uma formosa cidade no sul da Bahia que é bonita demais. É uma cidade poesia, cidade alegria, cidade da paz, minha cidade. Dando continuidade à série especial em comemoração aos 130 anos de emancipação política do Prado, o Tribuna do Povo recebe o empresário André Pedrosa, proprietário da tradicional sorveteria Tropical, referência na gastronomia de sobremesa pradense há décadas. Nesta entrevista, vamos falar sobre a evolução da cidade, o turismo, as sobremesas geladas deliciosas da sorveteria Tropical, a culinária regional e o papel do empreendedorismo no crescimento de Prado. André, a sorveteria Tropical faz parte da história de Prado e já recebeu moradores e turistas de várias partes do Brasil. Como surgiu a sorveteria e quantos anos tem a sorveteria Tropical? Conta aí pra gente. E quais são as principais mudanças que você acompanhou no município ao longo de toda essa existência da sorveteria? Boa tarde, Wander. Boa tarde, 104.9 FM, todos os seus ouvintes. A sorveteria Tropical nasceu nos idos de 1981. Ela começou, teve o seu início lá no antigo Tarrafão, que é onde as máquinas estavam lá, umas máquinas paradas há muito tempo. E aí nós alugamos do lado, funcionava uma sorveteria chamada Tarrafinha. Essa sorveteria também já não existia mais. E aproveitamos os maquinários, foram alugados esse espaço, onde é hoje um restaurante da esquina lá, Beco das Garrafas. E aí, nesse momento, alugamos essas máquinas. Ela só funcionava, tinha só a fabricação de apenas de picolé. E logo depois, sabendo que nós estávamos nesse envolvimento, nesta área, foi nos oferecido uma máquina de sorvete e picolé também, que fazia as duas coisas. E aí nós alugamos, compramos essa máquina, uma máquina simples, comparativa de hoje, né? Mas foi que tudo iniciou. E aí compramos aqui uma sede, né? Foi oferecida uma sede aqui, onde hoje é a sede da sorveteria Tropical, é uma casa, e pai e minha mãe, no caso aqui, nos ofereceu, e pai tinha uns débitos a pagar uma casa e queria vender a casa. E minha mãe falou, vendo a casa se a gente comprar a casa, que hoje é a sede da sorveteria hoje. O pai aceitou a proposta na época, vendeu a casa dele, pagou a nossa casa de moradia, pagou algumas dívidas, e a outra parte foi destinada aqui à compra da sede onde é a sorveteria Tropical. Passamos, né, naquela questão bem humilde, uma máquina bem simples, uma sede também bem humilde, mas a trancos e barrancos, acreditando com perseverança, né? Dentro dos princípios da lealdade, princípio da honestidade, e com bastante perseverança, e não perdemos jamais, e conseguimos, em 93, fazer uma primeira reforma. Surgiu um efeito melhor, e a partir de 1996, nós tivemos uma outra reforma, que hoje é a sede da sorveteria Tropical. Com isso, dando continuidade, logicamente, os equipamentos foram comprados, né, de uma qualidade melhor, que dá aos nossos produtos uma qualidade melhor, e fizemos, né, e sempre estamos aprimorando, né, as nossas receitas, acompanhando o mercado de acordo com a demanda que nos é oferecida, e a gente vai sempre dando melhor para a nossa comunidade. Os turistas que nos visitam faz parte aqui de como consumidor. E essas estratégias de empreendedorismo, né, André? Sempre com promoções também, além da qualidade do sorvete, que é todo ele produzido aqui por vocês mesmos. Há 45 anos, ou seja, quase meio século, todos os produtos estão até hoje sendo fabricados por nós. É isso que nós fazemos, e para facilitar também, ter uma inclusão também daquelas pessoas que às vezes não têm condição, talvez de participar, de comprar um valor, né? Talvez numa condição financeira, não deixa. E a gente também que quer incluir as pessoas, talvez que não tem aquela condição, está ali. Então a gente oferece sempre às quartas-feiras, dando também prioridade às pessoas, e até mesmo para despertar também as outras pessoas para esse consumo, e foi bastante estimulado nessas quarta-feiras, até mesmo para experimentar o nosso produto. Tem dado certo, não só para as pessoas da cidade, como turista, isso é um chamativo muito grande e nos faz assim, fortalecer
o nosso empreendimento. A gastronomia e o sorvete aí como uma sobremesa, né, excelente, é uma das grandes atrações do Prado. Na sua visão, qual é a importância da culinária local para fortalecer o turismo e divulgar a identidade do município? Eu vejo a gastronomia um ponto fortíssimo, onde as pessoas vão conhecer tudo o que a cidade tem a oferecer. Por exemplo, aqui em especial a sorveteria tropical, temos a fruta chamada mangaba. A mangaba é pouco conhecido no Brasil e as pessoas vêm aqui, já começam a provar, às vezes uma minoria, né, acha um pouco ácido e tal, mas a maioria gosta, tem atrativo. Nós temos um sorvete de tapioca também, cacau, que é uma coisa bem natural, né, a polpa do cacau que a gente faz no sorvete. Então são sorvetes diferenciados, sorvete de jaca também. E isso, quando eu vejo a sorveteria inserido nesse processo de crescimento da economia local, por outra forma também vejo nas formas dos restaurantes também, né, que tem os seus atrativos, tem a sua macaxeira, tem as suas culinárias peculiares no nosso município e que faz esse atrativo também. Então as pessoas querem, em cada localidade do Brasil, essa diversidade de culinárias do todo o Brasil, tem em todos os lugares, tem a sua culinária peculiar e Prado não passa despercebido quanto isso aí. Então, e as pessoas têm demonstrado cada dia mais avançado e tentando fazer o que nós temos aqui, sempre aprimorando cada dia mais, e com a divulgação do Secretaria de Turismo, divulgação dos empresários, da entidade chamada própria, que tem muito que contribuiu para esse crescimento. E com tudo isso, esse contexto, e cada pessoa utilizando a sua intelectualidade, a sua imaginação, transformando um produto em um alimento perfeito, com as combinações de tempero, aquela harmonia. Isso faz com que as pessoas tenham agradado muito e tenham visitado, tenham retornado. O Prado só tem a crescer com esse tipo de evento e o Prado está de parabéns, cada dia mais evoluindo e trazendo profissionais também. Eu vejo que cada dia mais nós temos aqui Masterchef a nível nacional, internacional, participando, orientando e credenciando a todos aqui com esse bom paladar que tem oferecido cada dia mais e o atrativo mais na nossa cidade, que é esse grande evento que é o Festival Gastronômico. E falando do Festival Gastronômico, esse ano 20 anos, né? 20 anos de Festival Gastronômico. Eu tive a alegria e o privilégio de estar na organização, estar à frente do Festival Gastronômico durante quase 10 anos, aí de 2012 até 2020. Eu tive à frente dessa organização, dessa festa maravilhosa e que realmente transforma a cidade. Você citou alguns sorvetes aí de cacau e alguns outros. Para você, qual o sorvete, né? Essa sobremesa que representa melhor a nossa cultura aqui? O sorvete de tapioca é um sorvete muito procurado, um sorvete diferenciado. O de jaca também não fica para trás. Então nós aqui, como somos sorvetes artesanais, nós transformamos uma jaca em um grande sorvete. Uma jaca em um grande sorvete. Transformamos a pitanga em um grande sorvete de pitanga. Então a tapioca, aquela tapioca que nós compramos na feira, com a mistura de coco, adicional coco, leite, tapioca, alguns produtos a mais, transformando um grande sorvete. Então essa transformação é com carinho, é com dedicação, é a busca, como nós temos o contato, então, além de fabricar, nós temos um contato direto, porque nós fabricamos e vendemos. Então esse contato direto com o cliente nos faz crescer também e ver e sentir, né, a felicidade em cada pessoa que consome os nossos produtos. Então, as avaliações que são feitas, a gente só tem a aprimorar, crescer nesse sentido e trazer o que é melhor. Maravilha. E com isso tudo, o Festival Gastronômico impulsionando aí uma grande transformação no nosso turismo, o município cresceu, o destino turístico cresceu nos últimos anos, especialmente com as ações voltadas para a gastronomia, como você mesmo falou muito bem, a questão das peculiaridades da região, né? Esse olhar diferenciado, voltado para as comunidades, voltado para o que é tradicional na cidade, e aí você citou frutos típicos aqui, né? E receitas típicas daqui, como a tapioca transformada em sorvete, e as praias da Costa das Baleias e dos distritos aqui do Prado, enfim, todo esse desenvolvimento, todo esse crescimento impactou o comércio e como isso tudo acabou fortalecendo esse comércio de sorvetes, de sobremesas
Não só sobremesa, porque muitas vezes é um lanche, né? O pessoal passa no meio da tarde para quase que tomar um lanche da tarde, é um sorvete que alimenta, refresca e faz muito bem para a saúde. Como que você observou esse crescimento? Você tem que fazer com amor, com responsabilidade, e nossos produtos, a gente procura primar isso aí. Se é um sorvete diet, ele tem que ser diet. Se é um sorvete que leva pouco açúcar, ou não leva açúcar nenhum. Então, são essas coisas. O que eu tenho a falar para as pessoas é o seguinte: as nossas receitas, elas têm que ser de acordo com a demanda da guia duas rodas que nos emana. A gente até fortalece ainda o que manda para que nós nos faz recomendado para que nós fizéssemos aquilo que é muito melhor. Então, a gente fortalece os nossos produtos com qualidade. Isso, cada dia mais, tem um atrativo, porque as pessoas vêm hoje, gostam, é recomendado. A pessoa de 10, 15, 20, 30 anos que passou por aqui, hoje pessoas que passaram por aqui, hoje são avós, são tios, são avós, hoje já estão trazendo seus netos para aqui. Então, para a gente, é uma coisa fantástica, que nos traz uma credibilidade. Há 4 anos atrás, nós tivemos aqui uma referência de alunos de faculdade. Ele fez um trabalho tecnológico, um trabalho científico, de iniciação científica, e procuraram empresas que estavam nesse patamar de crescimento contínuo e estabelecido na cidade. Então, a sorveteria tropical, ela foi inserida, ela entrou nesse contexto, e isso aí é prova do nosso trabalho ao longo dos tempos. Então, tudo isso eu tenho a agradecer nos funcionários, a nossa equipe. Além de tudo isso aí, Wander, a gente jamais poderia esquecer um grande ser, que é Deus, né? Que a gente acredita muito em fortalecer, que nada sem Ele vai adiante. Nós colocamos Deus na frente de tudo, o Senhor Deus na frente de tudo que nós fazemos. Pedimos orientação diária, e isso ele nos tem demonstrado. Tem um pai, Oswaldo Pedrosa, passou por aqui, deu sua grande contribuição, hoje está com o Senhor Deus. Tem a minha mãe hoje, não está nas atividades, mas está com a gente ainda, graças a Deus, seus 96 anos, ainda fala muito da sorveteria, ainda dialoga e comenta como está a sorveteria, nos cobra para que passamos com a mesma perfeição que ela sempre fez. Isso é de suma importância, esse crescimento para a gente. Então, eu acho que envolvendo tudo isso aí, eu acho que a gente só tem a crescer. E o Prado está de parabéns em outras ações. Nós temos aqui a Costa das Baleias, Boi Duro, revitalizar a cultura pradense e tantas outras, né? Daquilo que a cidade oferece, que o município oferece. Isso é muito importante. Nós temos que visar o nosso bem-estar comum. Nós estamos aqui há mais 50 anos, né, na cidade, 45 anos no comércio. A gente ama Prado, gosta demais. E parabenizo você, Wander, você à frente desse programa também. Tanto tempo divulgando nossa cidade, é um dos canais de comunicação muito importante, porque divulga a nossa cidade. Estou falando muito da FM 104.9, eu fui um dos fundadores com a Junta José Fontes. Eu fui do que assinei a primeira ata de fundação, CDL também, eu fui um dos fundadores. Não foi adiante por questões, não sei, mas a CDL também. Para só finalizar, né, eu sou 30 anos casado, então minha parceira, Sara, minha esposa, fundamental também, né? Nós temos segmentos, né? Uma família, todos os irmãos estudando fora, morando fora também, e juntamente eu e meu pai, eu fui em 91, entrei no estado de 85, policial militar, saindo da polícia. Em 90 eu entrei no Poder Judiciário, então eu consegui 91 para cá. Deu para fazer conciliar as minhas atividades, porque eu paro até às 14 horas, e de lá dá para conciliar o sábado e domingo, também fico aqui à disposição da sorveteria. Então, aí tem a minha esposa também nos ajuda, logicamente, e meus irmãos, né, que também fortaleceram por demais, né, suas ideias, os caminhos, ajudas financeiras, e também, né, na questão da humanidade. Estamos juntos, irmanados. Isso é muito importante. A família é a base de tudo. Não adianta nada que fazemos, principalmente isso aqui eu só faço representar, não sou o proprietário, eu represento aqui a família de Oswaldo Pedrosa e Zélio Faria Pedrosa. Então eu sou um representante aqui deles, de todos eles, mas as ideias vêm deles, alguns recursos vêm deles também. E isso que fortalece. Eles estão sempre aqui degustando os nossos produtos e acompanhando os nossos trabalhos e dizer que isso aqui não pertence a mim. Eu só sou um dirigente. Isso aqui pertence à família Faria e Pedrosa, toda a família. A população de Prado foi que nos fortaleceu sempre
nos dando esse carinho, tá aparecendo aqui sempre e fazendo com que, mostrando aos turistas que a referência que eu tenho dos turistas para vir aqui é a nossa população. Vá lá que o produto é bom, vá lá que o produto é bom. Então, eu tenho que agradecer muito a população local. É uma alegria estar aqui com você, aprendendo um pouco mais sobre a história de Prado, inclusive. É sempre muito bom bater um papo com você. Te agradeço muito por participar dessa série especial dos 130 anos de emancipação política de Prado. A sua trajetória empreendedora demonstra como a dedicação à hospitalidade e a boa gastronomia ajudam a construir a imagem do nosso município. A Rádio Prado FM agradece a sua participação e segue valorizando as histórias de quem contribui para o desenvolvimento do Prado. Muito obrigado, André. Obrigado, Wanda, obrigado, 104.9 FM, obrigado à população piadense, sempre parceiro da Torveteria Tropical, e eu só tenho a agradecer a Deus por nos fortalecer, e toda a minha família, graças a Deus, Prado merece. Prado construiu sua história graças ao trabalho, à dedicação e ao espírito empreendedor de homens e mulheres que ajudaram a impulsionar o desenvolvimento do município. Vamos ouvir agora 3 comerciantes tradicionais que fazem parte dessa trajetória e seguem em plena atividade. Eles vão relembrar como era o comércio de antigamente, as transformações vividas ao longo de décadas, os desafios enfrentados e as perspectivas para o futuro da cidade. São histórias de trabalho, perseverança e compromisso com Prado, contadas por quem ajudou a escrever importantes capítulos da economia local. Sejam bem-vindos, Alfredo do Açougue, Pai Véi da Borracharia e Badute do Material de Construção. Hoje vamos conhecer um pouco mais da história de vocês e da contribuição que deram e continuam dando para o crescimento do nosso município. Eu converso agora com Valfredo Gonçalves da Silva, o popular Valfredo do açougue, Valfredo do caldo de cana, Valfredo da farinha, da banana. Você é um dos comerciantes mais antigos aqui da cidade de Prado. Nos conta como você começou a comercializar aqui na cidade. Eu comecei de lá do centro, do final de Vasquinho, entendeu? E aí depois vim cá pra feira, a feirinha que era do centro ali, lá mesmo. E aí depois vim pra Feira Grande. Da Feira Grande eu tô aqui no bairro. Como era o Prado naquela época que você começou? Como era o movimento? Como é que era? Dava para vender bem? Não, de dar dava, mas era muito devagar, né? Hoje, graças a Deus, é mais diferente, né? Mudou tudo, né? Muda as coisas, né? Então as coisas sempre tem que evoluir. Se não evoluir, não cresce a população, né? Então hoje a população cresceu demais e o movimento do Pontecano tá bom demais. Se lembra assim como era o Prado naquela época? Ah, lembro sim. O Prado era ali mesmo onde é o Banco do Brasil, era o cemitério, né? E hoje já não é mais, é o Banco do Brasil. Aí foi evoluindo as coisas, né? Graças a Deus tá bem. Aquela praça lá embaixo de evento que era hoje lá. Na descida ali era Brejo Medonho, só tinha mais goiamunzinho, daqueles goiamunzinhos. E aí mudou tudo, graças a Deus tá tudo beleza agora. Você trabalhou no Vasquinho, que era ali naquela pracinha onde hoje é conhecida a Praça do Forrozão, Praça do Chafariz. Depois você trabalhou na feira em frente à antiga prefeitura, né? Que hoje é o Palácio do Turismo. E depois o senhor mudou cá para a feira, o Mercadão Municipal, que foi construído na época pelo saudoso prefeito Mário Sete. Isso. Aí depois eu vim para aqui pro bairro, hoje onde eu tô hoje, né? 35 anos aqui. Continua vendendo os mesmos produtos? Continua assim, lá não mexia com açougue, né? Hoje eu mexo com açougue, né? Mas as mesmas coisas eu tô vendendo aqui, farinha, banana, esse negócio, caldo de cana, sempre rola ainda, direito. O caldo de cana que foi me deu, como digo, sustentação, graças a Deus até hoje aí. Então, tô aí, graças a Deus na mão de Deus, na boca do povo. Que o Prado representa para você? Hoje o Prado representa muita coisa que antigamente a gente não sabia de nada, né? Nem ler, nem escrever quase direito, porque era difícil, mas hoje não, tem tudo na mão. Hoje não estuda quem não quer e não prospera as vidas quem não quer, né? Porque antigamente era mais difícil. Pra gente mesmo, eu mesmo, que vim da roça,
É muita dificuldade para arrumar um troquinho. Hoje não, se só não arruma um troquinho, não quer. Entendeu? Alfredo, muito obrigado pela sua atenção aqui à Rádio Prado FM. Obrigado por estar fazendo essa entrevista, né? Vou conversar agora com Antônio Geraldo de Souza Santos, popular pai velho da borracharia. Pai velho, boa tarde. É uma satisfação conversar com você. Boa tarde. Pai velho, o Prado vai completar no próximo dia 2 de agosto 130 anos de emancipação política. Pude perceber com toda a sua trajetória, você trabalhando praticamente no mesmo ponto. Nos fala um pouco da sua história. A minha história eu comecei em 1971, né? 1971. Aí fui até 76. 76 um pneu explodiu comigo aí, eu passei por cima de alta tensão, caí no telhado do restaurante Ciclone, aí estourei o fêmur, fui para Teixeira de Freitas, lá em Teixeira de Freitas o médico do Hospital Santa Rita queria tirar minha perna fora, aí eu saí de Teixeira para Salvador no fundo de uma C10, entendeu? Deitado naquele colchão de capim que era antigamente, entendeu? Aí quando chego lá em Salvador, depois que eu tava lá de 3 dias, aí passou um cidadão alto por nome Marco Mascarenhas, que é um dos melhores ortopedistas da Bahia. Aí tinha 25 pacientes à minha frente para operar, ele aqui assinou embaixo, passou para ser o primeiro, e foi ele mesmo que me operou. Aí voltei e fiquei 2 anos fora da borracharia, aí tornei a voltar de novo, que foi o que eu aprendi a fazer. Você começou praticamente aqui quando o Prado só era a região central da cidade. Região central da cidade, você tá entendendo? No caso, faltava muita coisa, né? Faltava muita coisa, mas também era bom de se viver, né? Era muito bom de se viver, né? Não tinha hoje o que tem aí, essa malandragem, essa agressão, né? Não existia. Também não existiam tantos carros, né? Não, também não. Era uma raridade. Tinha vez de eu vir pra cá, sair de casa às 6 horas da manhã, como eu saio, até dia de hoje, entendeu? E ir pra casa sem o dinheiro do pombo, não parecia nem uma bicicleta pra encher o pneu. Os carros de Prado aqui você contava, Doutor Duma, Doutor Lapa, Luiz Schmidt, Zé Almeida, né? E como era a cidade aqui? Muito pacata, né? Muito pacata. Prado era muito pacato. Você tá entendendo? Aqui tinha um mercado que vendia de tudo. De um pedaço de cano, de um parafuso, era lanchonete, entendeu? Que chamava José Almeida, entendeu? Supermercado Almeida. Secos e molhado. Como é o nome que falava, né? Você está num ponto aqui muito estratégico, que é a Avenida Itamaraju, faz trevo aqui com a avenida principal da cidade, né? Direção Cartão Postal, que é a Igreja Matriz, e a Avenida 2 de Julho. Como era aqui naquela época? E essa rua aqui, ó, descendo por cento aqui do lado esquerdo, era areia. Areia. Aqui só tinha uma camada de barro nessa daqui. Descendo aqui, sentido aqui do lado direito, né? Entendeu? Era tudo areia. A Rua Nova, que é a Presidente Keynes, ela vinha cortejo da procissão, né? Da padroeira Nossa Senhora da Purificação. Ela vinha, saía em Nizinho, entrava no Amoré, saía aqui nessa praça aqui, ó. Você tá entendendo? E pegava a Rua Grande e tornava a ir pra igreja. De frente a Nizinho. Era uma chácara de seu Zé Pires. Naquela esquina que o Luluzão mora ali, ela... Entendeu? A chácara toda cercada de... Você tá entendendo? Mas o cemitério, eles falaram que era de frente à sorveteria Tropical. Eles falaram, mas eu não cansei isso não. Qual a sua idade hoje? Hoje eu tenho 66 anos. Trabalha como borracheiro há 55, desde os 11. O movimento todinho de Prado de comércio era a Rua de Getúlio Vargas, que a gente chamava Rua Grande. Como cidadão, pradense, trabalhador, da mesma profissão, como o senhor avalia o desenvolvimento do Prado hoje? Ah, poxa, hoje tá 1000 maravilha, cara. Só não tá bem quem não gostou de trabalhar. É? Porque todo mundo que gosta de trabalhar, seja lá em qualquer profissão, ele se dá bem. Se fosse hoje, o senhor não teria ido para Salvador no fundo da caminhonete? Ah, com certeza. E até de avião, né? Até de avião. Ou a ambulância hoje, que naquela época, nessa época que o pneu estourou comigo, nem a ambulância Prado tinha. E as estradas também são outras, né? Outras. Às vezes eu já levei um bocado de menino pra Teixeira de Freitas, para as mães ganhar, que aqui não tinha recurso. Às vezes eu ia por Itamaraju,
pra Teixeira de Freitas, que era mais perto que por aqui. A estrada melhor. Pegava a BR. Pegava a BR. Qual a mensagem que você deixa para os jovens de hoje, as pessoas que estão começando sua vida, sua trajetória? O que eu digo que seja trabalhador, digno, entendeu? Não ter vergonha de ser mesmo, que tem gente que tem vergonha de trabalhar. Jorge Laurindo dos Santos, popular Badute. Nasci e me criei em Prado. Meus pais chamavam João Laurindo dos Santos e Maria Fernandes de Aqui. Tinha algum apelido ele? Popular João Solonguinho. Um guerreiro, um lutador, labrador, né? Conheci Prado, aquela rua hoje, 2 de julho, né? Ela só tinha umas casas pingadas do lado direito, né? E o lado esquerdo, só lá aproximando a igreja da Matriz, que a igreja da Matriz existe há muitos anos, pouca população, não tinha o bairro Novo Prado, nem o bairro Bazevi, nem Ribeira, bairro nenhum. Nós só tinha umas casas pingadas por perto aí, como se fosse uma roça. Inclusive, eu saía do centro da cidade, ia para casa do meu tio, passando os matos, e a gente tinha os coquinhos. E Prado foi evoluindo, que hoje, como nós encontramos Prado, com a grande população, e expandiu. E todo mundo fica orgulhoso a saber que Prado é conhecido de norte a sul do Brasil. Você se estabeleceu como comerciante ali na Avenida 2 de Julho? Não, cheguei aqui como se fosse um pegador de caranguejo, né? Aí minha função era puxar arrastão, puxar rede, vender pão, botar um cesto na cabeça e saía por aí vendendo pão. A população mais velha da rua 2 de Julho era a população que eu não recordo bem o nome, mas era a mulher de Zé Carlos, açougueiro, era Dona V, Dona Isabel, professora, são eram meus clientes. Tinha vários clientes que eu vendia peixe, vendia pão. E depois saí dessa área, fui vender peixe. Aí vendia peixe em Itamaraju, Prado, Itamaraju. E fui criando aí para depois voltar para o comércio que estou hoje, com o material que eu sou. Graças a Deus que me protegeu e estou na luta. Qual a mensagem que você deixa para os pradenses, aqueles que estão chegando em nossa cidade nessa comemoração de 130 anos de emancipação política? Que venha para o Prado, venha curtir essa beleza de Prado, a natureza de Prado, que Prado é uma terra hospitaleira, que você vivendo aqui em Prado, é mesmo estar vivendo no paraíso. É coisa fantástica morar em Prado, é bom demais. Minha cidade, linda cidade, o que será de mim se eu te perder? Minha cidade, linda cidade, Prado, eu gosto muito de você. Prado, eu não consigo te esquecer. Prado, eu hei de amar-te até morrer.